Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 20 de junho de 2022, pós-feriado prolongado. Inicia agora o Câmara Notícia e você pode enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Número do WhatsApp apareceu aí na sua tela? Um pouco antes tem o QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua mensagem, a sua participação. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, protocola projeto de lei que institui a infância sem pornografia em Campinas. Vereador Paulo Gaspar apresenta projeto de lei que proíbe suspensão de fornecimento de água por falta de pagamentos sem prévia comunicação ao usuário. Comissão Permanente da Mulher se reúne e debate em reunião extraordinária a inserção no mercado de trabalho de mulheres com deficiência. E o quadro De Olho na Educação aborda o projeto Educação Domiciliar. Você já ouviu falar no homeschooling? O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, quer proteger as crianças e adolescentes aqui do município por meio de um projeto de lei que institui a infância sem pornografia. O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, protocolou um projeto de lei que institui a infância sem pornografia. A proposta fala sobre o respeito dos serviços públicos municipais, a dignidade de crianças, adolescentes e pessoas em desenvolvimento, especialmente para pessoas em condições de fragilidade psicológica. Esse projeto ele visa garantir a segurança e a integridade das nossas crianças e adolescentes que ainda estão em fase de formação. E muitas vezes você vê música que leva a um distúrbio, então eles têm essa fragilidade. Então, se o poder público não estiver atento a essas questões e liberar, então nós temos obrigação de fazer alguma coisa para essas crianças e para esses adolescentes que ainda não têm a sua capacidade mental e vamos dizer assim, é formada, né? E muitas vezes pode levar ele para alguns lugares que sejam a obscuridade, né? Vamos dizer assim. Pela proposta, serviços públicos ou eventos com o apoio do Poder Público Municipal devem fiscalizar a proibição do acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos de cunho pornográfico ou obsceno. Esse final de semana, por exemplo, eu recebi várias ligações de uma festa rave e foi autorizada pela prefeitura. Foi dada alvará e lá chegando a Guarda Municipal, tinha várias crianças nesses eventos que não são eventos totalmente para pessoas, claro que tem que ser pessoas maiores, mas quem fiscaliza isso? Isso vai muitas crianças e eles partem por uma obscuridade que a gente, muitas vezes, o pai não tem controle sobre isso. Então, é nosso dever fiscalizarmos e o poder público fazer a sua vez, a sua parte, né? Porque eles muitas vezes não estão formados ainda psicologicamente. Então, nós temos que fazer esse trabalho. O parlamentar definiu no projeto que são conteúdos pornográficos ou obscenos, palavrões, imagens eróticas ou de órgãos genitais ou imagens que exponham o ato sexual. Zé Carlos ainda ressaltou a preocupação do Legislativo com a infância e adolescência. Daqui que saem as leis, é aqui que nós fazemos com que o prefeito obedeça às leis que são aprovadas nessa casa e sancionada por ele. Então nós estamos fazendo uma gestão junto ao prefeito municipal para que esse projeto seja aprovado e o prefeito faça cumprir através de fiscalização. Você que está assistindo ao Câmara Notícia já foi pego de surpresa no susto com o corte no fornecimento de água? Bom, o vereador Paulo Gaspar protocolou um projeto de lei que garante aviso prévio antes do corte.
O vereador Paulo Gaspar protocolou um projeto de lei que proíbe a suspensão de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto sanitário por falta de pagamento, sem o aviso prévio ao usuário. A gente teve a ideia de fazer um projeto para a CPFL e para a Sanasa em relação a cortes, por causa que a gente precisa ter um aviso prévio. Muita gente já reclamou para a gente em outras ocasiões sobre os cortes que a pessoa às vezes esqueceu de pagar ou está viajando, alguma coisa do tipo, chegou, está sem energia ou sem água. No caso da energia a gente descartou, porque é uma concessão federal, que não é o caso. E a Sanasa, sim, é uma empresa municipal que a gente poderia estar fazendo um projeto em relação a isso, né? Apesar de que isso já possa estar acontecendo hoje, um aviso que venha na conta, a gente gostaria de uma coisa mais destacada. Então, que o cidadão receba uma correspondência à parte, citando a questão do corte, com 30 dias com antecedência, ou através de um e-mail, um endereço eletrônico que ele coloque, um SMS, para ele receber esse aviso da empresa. O projeto de lei do parlamentar tem o objetivo de adequar a legislação municipal à Lei Federal de número 13.460 de 2017, que fala sobre os direitos do usuário de serviços públicos. Paulo Gaspar ressaltou que extravios da conta podem acontecer. Se a gente tiver um mês para prever esse pagamento, correr atrás, às vezes um descuido, às vezes não chegou a conta, coisas que acontecem, né? A conta chegou lá, caiu no lugar que a água levou, enfim, muitas coisas que acontecem, né? Some da caixinha de correio, muita coisa pode acontecer. Então é uma chance que o cidadão tem para colocar a conta em dia, né? Hora de falar sobre o trabalho das comissões, porque na última semana a Comissão da Mulher realizou a primeira reunião extraordinária no Teatro Bento Quirino e debateu a inserção no mercado de trabalho de mulheres com deficiência. A primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente da Mulher debateu sobre as dificuldades de inserção no mercado de trabalho para as mulheres com deficiência. Olha, eu acho que essa reunião ela foi muito importante, porque essa reunião ela teve o objetivo de dar visibilidade para a cidade de Campinas, de uma pesquisa que tem sido desenvolvida na Universidade Estadual de Campinas, no centro, no CESIT, que é um centro ligado ao Instituto de Economia, que é um centro que vem fazendo levantamento dos dados, dos números sobre o emprego da pessoa com deficiência, e eu acho que é importante que esse viés, esse corte sobre a questão da mulher, né? Quer dizer, se a gente sabe que a mulher ela tem uma carga muito maior, dificuldades que não são dificuldades da mulher, mas que o próprio mercado de trabalho impõe, exige, discrimina, a mulher com deficiência, como foi apontado aqui, como foi demonstrado, ela carrega esse impacto, né, da discriminação de forma muito mais forte, muito mais gritante. Então, eu acho que foi importante a gente dar visibilidade, trazer. A presidente da comissão, a vereadora Mariana Conte, também falou dos impactos causados pela pandemia às pessoas com deficiência. O saldo de empregos formais para a população em geral foi positivo, mas para a pessoa com deficiência foi negativo. Então, quer dizer, na verdade, o impacto da pandemia, ele sobre o emprego formal, ele recaiu sobre as pessoas com deficiência. Isso é um dado, na verdade, isso é escandaloso, porque a gente está vendo que existe uma dinâmica do mercado de trabalho que é uma dinâmica que exclui com base no preconceito, né, numa visão capacitista, né, é o termo que o movimento da pessoa com deficiência usa, né, do capacitismo, né, que é uma consideração de que as pessoas com deficiência seriam menos capacitadas, enfim, né, e na verdade não, as pessoas com deficiência elas estão aí, elas têm múltiplas potencialidades e enfim, e a gente está vendo que essa discriminação, o impacto econômico, então significa que as empresas elas demitiram pessoas com deficiência, sobretudo pessoas com deficiência, foi um foco de demissão, não reempregaram essas pessoas, isso é discriminação.
A Comissão Especial de Estudos, que analisa a importância do funcionalismo público para a cidade, se reuniu e debateu as políticas públicas para crianças e adolescentes. A Comissão Especial de Estudos da Câmara, que analisa e discute a importância do funcionalismo público de Campinas, trouxe como tema na 15ª reunião Políticas Públicas para as Crianças e Adolescentes. A vereadora Guida Calisto, presidente do grupo, conduziu os trabalhos. Eu acho que foi um debate importante. A gente inicialmente nem tinha pensado em fazer essa discussão, mas ao longo das reuniões, das diversas reuniões que nós tivemos, das outras 14 reuniões que nós realizamos, a gente viu a importância que esse tema nos traz, né? E tem tudo a ver com a nossa atuação. Eu sou monitora de educação infantil, a gente acompanha muito essa questão dos direitos das nossas crianças nas creches. Então, eu acho que, apesar da gente não ter conseguido trazer com mais detalhamento, eu acho que o tema, de forma geral, foi muito importante debater, porque é uma pauta muito latente na sociedade. Participou do encontro Cláudia Gozzi, que é membro do Conselho Tutelar. De acordo com o parlamentar Guida Calisto, requerimentos vão ser enviados para a Prefeitura. Com os requerimentos, a gente vai saber qual é o déficit de vaga em creche, qual é a necessidade de serviços, né, no contraturno para as crianças que não são ali matriculadas no período integral nas escolas, as crianças que só têm o acesso à educação no período parcial. Então, tem muitas crianças que a gente sabe, de 7, 8, 9 anos, que acabam ficando sozinhas porque as famílias trabalham. A gente tem totalmente o entendimento que uma criança de 7 anos não tem condição de ficar sozinha em casa até a mãe chegar, até o pai chegar, né, do trabalho. Enfim, a gente precisa garantir a segurança delas. E aí, esses pontos, inclusive também requerimentos que venham apontar se as escolas, as creches, têm acompanhado, qual é o número de crianças que são vítimas de violência, que a escola tem acompanhado. Porque isso também é um dado importante. Muitas vezes a escola percebe que a criança é vítima de violência ou às vezes ela não comunica, na maioria das vezes elas comunicam. Ou também trata ali de forma mais caseira, né? Mais ali dentro da comunidade escolar. E muitas vezes essa violência não para, vai saber. Porque a gente sabe também que a violência não é só física, né? Tem a violência psicológica também. Isso tudo tem que ser exposto, porque nós precisamos proteger as nossas crianças. A vereadora comentou que após o recesso parlamentar será apresentado o relatório final da CE. Enquanto isso, nós vamos fazer todos os requerimentos possíveis, solicitando as informações. As outras reuniões, nós também fazer alguns requerimentos. Alguns já até chegaram à resposta e outros não. Então, chegando todas essas respostas dos requerimentos, a gente fecha o relatório, faz uma reunião fechando esse relatório, e aí a gente encaminha para o Poder Público, para o Ministério Público, para todos os órgãos competentes e que precisam ter esse relatório em mãos, né, para saber o que foi produzido aqui. Afinal de contas, nosso mandato é para isso, né, para fiscalizar, para poder debater as políticas importantes para o nosso município. Olha só, a repórter Mariana Meira acompanhou a 10ª reunião ordinária com todas as discussões e traz agora para a gente o resultado das votações. Olá, Mari! Olá, Gabriel. Olá para você aí de casa que acompanha a programação da TV Câmara Campinas, nesta que foi a 10ª reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Campinas. Eram 6 itens na pauta, sendo um projeto de lei, um projeto de resolução e 4 projetos de decreto legislativo. 5 desses projetos foram aprovados e um foi retirado de pauta, para que tenha adequações e retorne aqui no plenário em uma próxima oportunidade e, enfim, seja votado. Todos os detalhes dessas discussões, dessas votações, você aí de casa acompanha no Câmara Notícia e também em toda a nossa programação. Gabriel. Muito obrigado, Mariana Meira. Lembrando, que hoje é segunda-feira, portanto é dia da 11ª reunião ordinária. E a partir das 6 horas da tarde, os parlamentares vão se reunir para discutir e votar 5 projetos. Entre eles está, em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo sobre a aprovação do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas da Prefeitura Municipal de Campinas
do exercício de 2017. Outro projeto é a primeira discussão e votação sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2023. A pauta completa você confere no site do Legislativo, no campinas.sp.leg.br. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. A proposta segue para análise do Senado. Lembrando que, atualmente, a prática não é permitida aqui no Brasil. Sobre este assunto, você acompanha a partir de agora no De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha, hoje um assunto muito importante, não é o projeto Educação Domiciliar, por isso eu estou aqui com a professora Luciane, aqui da Unicamp. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia. Bom, eu falo para você Luciane porque certamente muita gente já chamou de Luciana, né? Sim. Tá acostumada? Sim, estou acostumada com essas variações, Luciene, Luciana. Bom, o que você pode falar sobre esse assunto? O que você pode explicar para o pessoal que está em casa, acompanhando o quadro e quer saber um pouco mais a respeito disso? Por favor. Bom, esse projeto de lei que visa regulamentar a educação domiciliar no Brasil, ele é um projeto bastante antigo, na verdade ele foi apresentado em 2012, não foi o primeiro projeto de lei, né, com esse teor, a gente já teve aí desde 1994 alguns projetos de lei que foram apresentados visando regulamentar essa prática no Brasil. E a ideia principal é que os pais, né, as famílias tenham o direito de escolher se vão enviar os filhos para a escola ou se vão ensinar os filhos em casa, né? Hoje o que a gente tem pós-Constituição Federal de 88 é um entendimento majoritário de que a escola é o espaço, né, principal para a garantia do direito à educação, então a matrícula e a frequência são obrigatórias, isso a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, vão regulamentar também, mas há um grupo aí, um movimento, né, de famílias que se organizaram para fazer essa defesa de que os pais têm o direito de ensinar os filhos em casa. Então esse projeto de lei foi apresentado em 2012, depois dele outros projetos também com o mesmo objetivo foram apresentados e foram apensados a ele. E a gente tem agora esse movimento de discussão, né, debate sobre a regulamentação da educação domiciliar e a recente aprovação na Câmara, né, desse projeto que agora está no Senado para discussão e posterior votação também. Qual o seu posicionamento, professora, sobre isso? Tá. O movimento da educação domiciliar no Brasil, ou a prática, né, da educação domiciliar, ela foi uma prática presente no Brasil no período oitocentista, né, então era muito comum que as famílias de elite não enviassem seus filhos para a escola, até mesmo pela falta, né, de instituições escolares, de acesso a uma instituição escolar. E eram as famílias mais abastadas que tinham essa prática de contratar professores, preceptores e ensinarem os seus filhos. O que a gente teve foi uma luta histórica para ampliação do acesso à escola para todas as pessoas, né? Então, nesse sentido, assim, no Brasil, a gente tem essa característica que é uma característica muito importante, que a escola, de fato, se abriu para todas as pessoas, de todas as, né, classes sociais, os diferentes grupos, muito recentemente. Então, a gente está nessa perspectiva de luta histórica, né, pelo acesso e hoje muito reivindicando a qualidade dessa educação, né? Então, a escola se abriu para todos, mas ainda falta muito investimento, faltam recursos para que a gente, de fato, tenha uma educação de qualidade para todos. Então, esse movimento que, assim, reúne grupos de famílias, né, que querem ensinar os seus filhos em casa e não enviá-los para a escola, ele é um movimento que, de uma certa forma, se apresenta na contramão dessa luta histórica pela educação pública de qualidade no Brasil. E o que essas famílias reivindicam é o que elas chamam de um direito de escolha dos pais, né, de decidir a melhor educação para os filhos, se vai ser pela via da escola ou pela via, né, da educação domiciliar. Esse é um movimento que, na sua volta, né, no início dos anos 2000, aqui no Brasil, ele era um movimento que ainda agregava poucas famílias e que trazia um debate muito interessante em relação
as críticas que eram feitas à instituição escolar de uma forma geral, né? A forma escola. Né? Então, a crítica de que, com o passar dos séculos, o mundo foi se modificando, a forma como o ser humano constrói conhecimento e se relaciona com a produção do conhecimento, as próprias consequências da tecnologia nessa produção do conhecimento. Então, o mundo foi mudando e a instituição escolar, de uma certa forma, não muda. Né? Então, a gente tem de uma maneira muito geral, né? Não podemos generalizar, mas de uma maneira... a maioria das escolas funcionam, tanto públicas quanto privadas, com essa ideia de um adulto, professor, falando, né? Com a ideia de transmitir o conhecimento para um grupo de crianças ou adolescentes que precisam permanecer ali quietos, ouvindo esse adulto falar. Então, essas críticas, né? A necessidade de mudanças dentro da própria instituição escolar, na relação e produção do conhecimento, são críticas que esses grupos, que essas famílias trazem para a instituição escolar. Mais recentemente, esses grupos de famílias se aproveitaram, né, do contexto histórico, e aí já no período, né, eleitoral passado, na campanha do presidente Jair Bolsonaro, e viram como uma possibilidade, né, a defesa de projetos conservadores. Essas famílias viram como uma possibilidade de fazer valer a prática da educação domiciliar. Né? Então, hoje, o que ganha uma maior expressão são esses grupos conservadores, né, sobretudo cristãos conservadores, que se aproximaram do atual governo federal, que colocou entre suas pautas projetos conservadores, como a escola sem partido, militarização das escolas e educação domiciliar. Né? Então, assim, um movimento que se inicia no Brasil, né? Que retoma a discussão de um movimento mais plural, famílias de diferentes grupos, com diferentes perspectivas, defendendo uma educação diferente da que acontece na escola, passou a um pouco se consolidar como um movimento, né, conservador associado ao atual governo, para fazer valer a regulamentação dessa prática. Né? E, nesse sentido, a defesa da educação domiciliar tem sido feita muito associada com com críticas que são críticas mais destrutivas em relação à instituição escolar. Né? Então, é isso que não tem como pedagoga, como professora, a gente pactuar, né? Críticas que desprezam a escola como uma instituição que é fundamental hoje no Brasil para a maioria das crianças, né, e adolescentes terem acesso à educação. Quais críticas, principalmente, professora? Críticas baseadas tanto em fake news, né, em não verdades, mentiras, como essa ideia construída também por outros, né, projetos conservadores, de que dentro das escolas há uma ideologização, né, de que dentro das escolas há um ensino de educação sexual, né, o que chamam de ideologia de gênero. Então, de que se distribuem materiais e kits relacionados a uma sexualização precoce das crianças. Né? Então, esses argumentos, que são argumentos que não têm comprovação, são argumentos que são utilizados, né, para destruir uma imagem da escola, né, sobretudo da escola pública, e apresentar para a sociedade, no lugar dessa escola, como alternativa, né, propostas como essa da educação domiciliar. O Parasqueva, que é um autor português que estuda homeschooling, né, também em Portugal, ele vai dizer para a gente que é um movimento comum. Né? Primeiro, cria-se uma ideia de crise da escola, né, de que a escola não ensina, de que a escola não é um ambiente sadio, seguro, para então apresentar a educação domiciliar, né, entre outros projetos, como uma possível resposta. Né? E no caso do Brasil, a gente sabe que isso não é verdade, né, porque não é possível que a educação domiciliar seja praticada por todas as famílias. Né? Então, se a escola tem problemas, a resposta seria a educação domiciliar. A gente sabe que isso é impossível de acontecer. Né? A educação domiciliar ela é uma prática que é possível para um determinado grupo de famílias, que é um grupo minoritário, né? Classe média ou famílias com um certo poder aquisitivo, que tem condições de que um dos adultos da família, né, não esteja trabalhando, se responsabilize pela educação dos filhos, que tenha condições de adquirir materiais,
né, contratar professores, se for o caso. Então, ela é sim uma prática, né, que é uma prática para determinados grupos, né, não se apresenta como uma proposta educacional para a população de uma maneira geral. É uma prática que acontece em outros países? Como que funciona isso? Sim, a gente tem já alguns países em que a prática é regulamentada, né? Analisando o histórico aqui no Brasil, né, mesmo de atuação da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a associação que defende, né, a prática e a regulamentação do que chamam de modalidade aqui no Brasil, o que a gente vê é que eles têm acompanhado um processo histórico de regulamentação da América do Norte. Né? Então, aí Estados Unidos e Canadá, e principalmente Estados Unidos, são os países que acabam se tornando uma referência, né, na defesa dessa prática aqui no Brasil também. Então, o uso e incorporação de uma linguagem de direitos humanos, né? Então, é um direito humano, o direito de escolha das famílias, né? As famílias acabam citando documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Então, algo que foi comum, que aconteceu na década de 1980 nos Estados Unidos. Então, o que a gente vê é aqui no Brasil, essa importação de uma defesa que já aconteceu em outros países em que hoje a prática é regulamentada. Né? No caso dos Estados Unidos, o homeschooling já é regulamentado em todos os estados dos Estados Unidos. Há estados com uma legislação mais forte, mais rigorosa. Há estados que apresentam uma legislação bastante branda, né, a ponto das famílias não precisarem sequer notificar as secretarias de educação que estão fazendo homeschooling com os filhos. Enfim, a gente tem diferentes experiências, né? E aí o ponto central, quando a gente importa, né, alguma experiência de algum outro país ou apresenta experiências internacionais, né, como propostas aqui para o Brasil também, é a gente avaliar as diferenças culturais, históricas, socioeconômicas dos diferentes países, né? O que significa a gente apresentar aqui para o Brasil uma proposta como essa, no Brasil, que é um país, né, marcado pela desigualdade socioeconômica, o Brasil que é um país que, como eu iniciei a fala, né, vem aí historicamente lutando para a gente ampliar o acesso à escola para todos, né? Então, há muitos riscos quando a gente importa discursos ou práticas de outros países como respostas, né, soluções para os problemas educacionais aqui no Brasil. Assim, falando de prós e contra, você poderia pontuar exatamente o que, professora? Olha, há famílias que têm feito experiências muito interessantes com as crianças, né? Famílias educadoras, elas se autodenominam famílias educadoras. Eu tenho acompanhado desde 2009 essas famílias, né? Entrevistei algumas na minha pesquisa de doutorado, agora recentemente em outra pesquisa entrevistei outras famílias também. E o que a gente percebe é que há experiências interessantes sendo realizadas, né? Interessantes no sentido de proporcionar às crianças e adolescentes outras oportunidades de aprendizagem que não somente essa da sala de aula, né? Como eu citei, que as crianças ficam sentadas, muitas vezes, né, não têm experiências, possibilidades, enfim, de construir o conhecimento no mundo lá fora. Então, há experiências interessantes sendo realizadas, né? Fora do país, o que a gente percebe é que onde a prática, né, já é legal há algum tempo e o movimento já é um movimento consolidado, a gente percebe, inclusive, que esses grupos têm proporcionado experiências no coletivo, né? Então, associações de homeschoolers, famílias que se encontram e que frequentam a biblioteca municipal, que fazem atividades comunitárias, né? Então, essas crianças têm tido oportunidades de socializar, de vivenciar outras experiências, o que não necessariamente é possível dentro das instituições escolares. Por outro lado, a gente tem uma série de outras questões, né, que revelam a escola como uma instituição fundamental, né? Fundamental não só para a aquisição do conhecimento,
para a maioria da população, né, que não teria acesso a esse conhecimento historicamente produzido pela humanidade se não tivesse dentro da escola, como também a escola enquanto um espaço em que as crianças vão ter oportunidade de se relacionar, não apenas se socializar, né, mas de ter contato com outras visões que não apenas aquela visão da família, né? Então a escola ela tem essa potencialidade, né, das crianças se relacionarem com outras pessoas que pensam diferente do que a sua família pensa, né, que apresentam uma nova visão sobre um aspecto que a criança ainda não tinha pensado. E isso tudo é muito importante para o desenvolvimento daquela criança, do adolescente, e para o que a gente chama da formação para a cidadania, né? Então, quando a gente pensa que o objetivo da educação no Brasil é não só preparar para o mercado de trabalho, né, para o mundo do trabalho, não só, né, proporcionar para as crianças acesso ao conhecimento, mas também o objetivo da educação é a socialização e a formação para a cidadania, a gente entende que a instituição escolar ela é uma instituição muito importante, né, porque ela proporciona essa possibilidade, né, de formação mais ampla para a maioria das crianças, né, no Brasil que não teriam acesso a essas oportunidades se não estivessem, né, dentro da escola. Mais alguma coisa para a gente encerrar a entrevista? Professora Luciane, aqui da Unicamp, conversando conosco. Acho que um aspecto fundamental no debate sobre a aprovação do projeto de lei é que a forma como o projeto foi elaborado com muitas demandas e ações do poder público para a proteção do direito dessas crianças que passarão a estudar em casa. Né? Então, o projeto de lei prevê ações do poder público no que se refere à fiscalização, se essas crianças estão de fato aprendendo, demanda do poder público das secretarias de educação que promovam um encontro entre as famílias educadoras. Tudo isso é previsto? Tudo isso está previsto no projeto, né? De uma maneira que a gente percebe que fazer provas, né? Receber visita do Conselho Tutelar. Então, são aspectos que a gente considera bastante positivo para a proteção dessas crianças, né? As famílias não têm direito de fazer só o que os adultos querem. Sim. Né? As crianças são cidadãos de direito e elas precisam ter essa supervisão do poder público. Por outro lado, se isso tudo acontecer, o que a gente percebe é que serão demandados recursos, né, e ações do poder público que serão retirados da educação pública que atende a grande maioria. Né? Então, quando a gente fala de um número restrito de famílias, de uma determinada classe social, que tem condições de praticar a educação domiciliar, e que essa prática vai demandar recursos públicos, né, ações dos servidores públicos da área da educação para viabilizar esse direito, a gente está falando de uma prática que vai afetar diretamente a educação pública, que já recebe, né, poucos recursos e que demanda maior investimento para que, de fato, ela seja uma educação de qualidade. Então, penso que esse é um ponto muito importante, né, para a gente acompanhar, que se refere aí a uma decisão, né? Estamos, enquanto sociedade, vamos compactuar com essa ideia de transferência dos recursos da educação pública para um grupo minoritário de famílias praticar a educação domiciliar. Então, penso que essa é uma decisão que é muito menos jurídica e mais política, né? De um posicionamento político que a gente precisa ter enquanto uma sociedade, ou um projeto de sociedade que a gente defende. Conversamos então, com a professora Luciane sobre projeto Educação Domiciliar. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Agradeço a oportunidade, estou à disposição. Obrigada. Valeu. Bom, pessoal, eu sou André Aranha, já sabe, né? Estou sempre de olho na educação. Tchau! E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, então, que hoje é segunda-feira, portanto, é dia da 11ª reunião ordinária, a partir das 6 horas da tarde. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na terça-feira, ao vivo, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.